Antes de assinar contrato, leia até a última vírgula e com desconfiança. Se a editora promete muito e pede pouco, pode ser cilada, Bino. Corre, Bino, corre. Escritor bom protege história, igual cachorro protege o osso. Toda vez que eu abordo o assunto sobre lançar livro físico, gera algum tipo de ataque, algum tipo de pedrada. Isso porque o sonho de lançar um livro físico, ele às vezes é tão aguerrido na pessoa que ela não percebe os problemas que envolve esse sonho, a busca por esse sonho. Eu conheço casos de pessoas, por exemplo, que pegaram o FGTS, investiram em publicação de livro físico, pessoas que venderam o carro para investir em um sonho desse, pessoas que pegaram o adiantamento do 13º para fazer livro físico. E eu não vou nem entrar nesse vídeo, nessa reflexão da necessidade de fato de você lançar um livro físico. Eu só deixo uma pequena provocação, que é: será que você quer lançar um livro físico porque de fato isso é um sonho? Ou será que você acha que isso é um sonho, mas na verdade você está envolta naquela noção de que ser escritor é igual lançar livro físico? Esse é um ponto a se pensar. Eu decidi fazer este vídeo porque junto a esse sonho de lançar um livro físico, tem toda a problemática em relação aos contratos com editoras. E aí, meu amigo, minha amiga, a quantidade de pessoas que eu já vi entrarem em furadas, em roubadas, por causa desses contratos, é algo absurdo e muito triste. Porque você imagina, a pessoa tem um sonho, e por mais que tenha todas as provocações que eu faço, ela investe nesse sonho, investe, por exemplo, o valor de um carro nesse sonho. Quando uma editora promete lançar o livro, fazer uma noite de autógrafos, fazer toda uma campanha de marketing e de repente nada disso acontece. Isso é como esfaquear o coração de uma pessoa. Se você fizer uma busca rápida pela internet, há uma quantidade enorme de editoras que prometem que vão lançar o teu livro e prometem realizar o teu sonho. Você deve tomar cuidado em primeiro lugar, porque muitas dessas editoras, na verdade, são gráficas disfarçadas de editoras. São gráficas que viram ali esse nicho do mercado de pessoas que são escritores e escritoras independentes e querem lançar o seu livro em formato físico. Então ela pega todo o maquinário de impressão que ela já tem e transforma isso junto com uma espécie de divulgação, de realização de sonhos. Então ela vai imprimir o teu livro e vai fazer todo o conjunto de ações que vem ao redor desse processo de lançamento. A sessão de autógrafos, a divulgação, muitas prometem até entrevistas em veículos locais, divulgação na internet e todo o gerenciamento do teu nome como escritor, como escritora. Só que aí tem uma pegadinha. A pegadinha é que muitas dessas gráficas não tem, de fato, um pessoal, um conjunto de funcionários que vão ajudar o escritor, a escritora, a esse processo de edição de fato. Só para você ter uma ideia, tem muitas dessas empresas que apenas imprimem o livro, dizem que são editoras, e na verdade não são. Não são por quê? Elas não têm um revisor, elas nem têm às vezes um editor, elas não têm um profissional, por exemplo, de publicidade para fazer todo esse gerenciamento de campanha, e elas nem sabem o que elas estão fazendo, elas só estão pegando o teu dinheiro. Só abrir o site Reclame Aqui e você vai ter vários e vários relatos tristes e terríveis do que acontece quando a pessoa embarca nesse sonho, contrata uma gráfica dessas, sem saber aonde está pisando. Portanto, antes de eu partir para as questões que eu levantei aqui para você ficar de olho, o mais básico de tudo é isso: pesquisar as opiniões de quem já usou o serviço dessa editora que você está contratando. Como muitos de nossos pais, avós sempre dizem, dinheiro não nasce em árvore. Portanto, não pegue o teu dinheiro, abrace esse sonho e saia gastando em qualquer empresa. Tenha muito cuidado com isso, porque lá na frente, a depender de como é a tua experiência no lançamento desse livro físico, isso pode significar o sepultamento do teu sonho de ser um escritor,
de ser uma escritora. Eu já vi isso acontecer muitas e muitas vezes. Um segundo ponto fundamental: exija um contrato. E melhor ainda, quando você tiver esse contrato, por favor, procure um auxílio jurídico. Um advogado, alguém que te ajude a ler esse contrato e entender esses pormenores. Isso pode te salvar de muitas dores de cabeça lá na frente. Então vamos lá para algumas questões que você deve ficar de olho. Direitos autorais. Vai ser exclusividade, a gráfica, a editora pode fazer adaptações, qual é o território de abrangência desses direitos autorais. O prazo de contrato, duração e renovação desse contrato, como vai ser essa questão dos prazos. Royalties, qual o percentual, qual o adiantamento que você vai ter, se você vai ter um adiantamento, a periodicidade dos pagamentos desses royalties. Questão de custos, se o autor paga algo ou tem uma espécie de compra mínima de livros, que é algo que acontece muito quando tem esses contratos com algumas editoras menores. Você deve comprar uma quantidade mínima de livros para auxiliar nesse impulso de vendas, digamos assim. Questão da divulgação. Quem cuida do marketing? Se a editora está te propondo um evento de lançamento do teu livro, como vai ser esse evento? O que você vai ter nesse evento? Tudo isso tem que estar no contrato. A produção. Quem faz a revisão, a capa e a diagramação? Isso aí é um serviço terceirizado? É você que vai atrás? É a editora que vai atrás? Também tem que estar no contrato. Tenha cuidado com isso. Liberdade criativa. Os cortes e alterações no texto. Como é esse processo de liberdade? Você pode fazer esses cortes? Você pode lançar uma segunda edição caso você encontre algo que precise mudar? Rescisão, a possibilidade de encerrar o contrato, como é a questão das multas. Distribuição, onde e como o livro será vendido. Isso aqui é importante, porque tem muitas gráficas disfarçadas de editoras que prometem mundos e mundos e mundos e fundos e tudo mais, e na hora pegam, sei lá, imprimem 100 livros, colocam numa editora qualquer e ó, tchau escritor, tchau escritora. Prestação de contas. Tem que ter transparência nos relatórios e na questão das vendas, para que você note quais são os gastos que essa editora está tendo durante a vigência desse contrato de lançamento. Venda direta. Se o autor pode, por exemplo, vender com algum desconto. A editora ela tem um preço, mas se o teu público comprar diretamente contigo o livro, se você pode dar, sei lá, 30% de desconto. Tem que estar no contrato. Próximos livros, a questão da cláusula de preferência. Você tem que ver se essa editora ela vai te dar uma preferência caso você, por exemplo, tenha lançado o primeiro livro de uma série com eles e quando for lançar o segundo, se essa editora, essa empresa vai dar preferência para que você também lance esses próximos volumes dessa série com eles. Questão do ISBN. O ISBN é aquele registro internacional de publicação. Em nome de quem vai ficar? Em nome da editora, no teu nome? Preste atenção nisso. Tradução e adaptações. Quem negocia esses direitos futuros, caso, por exemplo, o teu livro tenha o interesse de uma editora de fora e eles queiram traduzir o teu livro para vender lá fora? Como é que fica isso aí? Isso vai ser direto contigo, vai ser com a editora, se ainda estiver na vigência do contrato. Mais uma questão para você ficar de olho. Por fio que eu coloquei aqui é o prazo de publicação. Quanto tempo até o livro ser lançado? Isso aqui é importante porque muitas das vezes essas gráficas, essas editoras, elas não dão um prazo. Fica algo muito vago. Vai ser daqui a 2 meses, aí depois a 3 meses. E fica muito sem... A pessoa fica sem uma noção de como agir para, por exemplo, iniciar o processo de marketing. Porque se o livro vai ser vendido daqui a 3 meses, você tem que começar todo um processo de pré-divulgação desse livro. E muitas das vezes, essas editoras, quando não estão ali no contrato firmado, assinado, registrado, bonitinho, elas fazem o que bem entendem com a cara do escritor, da escritora. Tá tudo bem ter um sonho, tá tudo bem ter esse desejo de lançar um livro físico, ainda mais porque algumas pessoas elas precisam disso, eu reconheço, para ter ali
um fechar de ciclo do processo de escrita, que começa lá na ideia, na fagulha inicial e chega para muitas pessoas até esse processo de lançar, de ter aquele livro em mãos. O problema é quando você pega esse sonho, se afoga nele ao ponto de simplesmente se dilacerar, se dilapidar em prol desse sonho. Você precisa ter muito cuidado com isso, porque senão, como é o clichê, o teu sonho se torna um pesadelo.